terço, à entrada da área, porque ele remata como ninguém, finaliza como ninguém, mas noutras zonas do campo não será tão importante. Ali no último terço e principalmente naquele retângulo, é um jogador fabuloso, é o melhor do mundo, não tenho a menor dúvida. E que espaço é que ele gosta de ocupar, o que é que ele gosta de fazer quando a bola está no corredor, nas situações de cruzamento. Isso sim, trabalhamos, faz parte daquilo que é o nosso trabalho, faz parte daquilo que é a nossa análise, não só para o Ronaldo, como para os outros avançados que as Juventus têm, que são de enormíssima qualidade. A pergunta da CMTV é, pelo que fez no jogo com o Boa Vista, o seu filho merece ser titular frente às Juventus? Olha, só CMTV para me fazer rir um bocadinho. Não é que não possa, faz parte de uma lista de jogadores que estão inscritos. Pode o Francisco, podem todos os outros. É isto. Boa tarde, Joaquim Ferreira SIC. Já abordou um bocadinho o futebol da Juventus. Eu gostava de lhe perguntar, até porque conhece muito bem o futebol italiano também, que tipo de desafios táticos é que esta Juventus pode criar à sua equipa amanhã? Que tipo de problemas? Além daquilo que é a qualidade, estamos a falar da qualidade individual de um ou de outro elemento, eu direi todos, porque são todos jogadores de altíssimo nível. Em termos coletivos, é uma equipa que, quando tem bola, é uma equipa que sabe o que faz, forte, jogadores tecnicamente que dificilmente perdem a bola. São também fortes naquilo que é o explorar, mesmo às vezes não com muito espaço, explorar aquilo que é as costas da linha defensiva adversária. Tem jogadores nas alas, e eu penso que, não estando o Quadrado, jogará o Chiesa, que é um jogador também muito interessante, em progressão com bola, aparece muito bem nas zonas de finalização, porque a origem dele é de segundo avançado, nem é tanto ala, mas cumpre muito bem. E depois com o McKennie, talvez sobre a esquerda, onde é mais médio, ou seja, tem um equilíbrio muito interessante, mais médio, estou a falar que jogando um bocadinho mais por dentro, dando por vezes aquilo que é o corredor ao Alexandre, e mesmo o Cristiano a cair lá na esquerda, e metendo-se o ala por dentro, quer dizer, tem uma dinâmica interessante, onde nós temos estar atentos não só àquilo que é essa mesma ideia, mas àquilo que eu acho que é essencial olhar para a equipa que vai jogar e para as características dos jogadores. Acho que é essencial, porque não estão quando estão no meio campo ofensivo, consegue ter várias soluções para chegar à baliza do adversário. Olá, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde. O Porto tem revelado grande consistência defensiva na fase de grupos da Champions, ao contrário do que sucede a nível interno. Como é que se explica essa diferença? Olha, tem a ver com a capacidade, quer dizer, aquilo que se passa, os jogadores sabem o que é que se passa, porque já tivemos a oportunidade de falar algumas vezes sobre isso. Não é um problema deste momento e de sofremos 2 golos com o Boa Vista. É um problema que já se arrasta há algum tempo, ok? Porque não é normal equipas minhas sofrerem assim tantos golos, e principalmente, nós jogando numa equipa grande como a nossa, jogando em casa ou fora, é a mesma coisa. Mas estou a falar principalmente em casa. Eu acho que isso tem a ver com a forma como atacamos. A forma como atacamos e que damos possibilidade ao adversário de contra-atacar, sendo eficaz ou não. Tem a ver com isso. Agora levaríamos aqui para uma conversa que eu tenho todo o gosto em falar na próxima divisão que fizer no campeonato. Mister, aqui atrás, Arthur Quesada, TNT Esportes Brasil. Não sei se te recorda, mas em 2002 foi a estreia do Cristiano Ronaldo como profissional na Liga dos Campeões, terceira pré-eliminatória, se eu não estou enganado, contra a Inter de Milão, e o Sérgio estava em campo. Acho que não te recordava disso, enfim. De qualquer forma, se você imaginava que... Empatamos o jogo, não foi? Foi 0-0, se não estou enganado. 0-0. Eles estiveram juntos 17 minutos em campo. Um para cada lado, né? Tô bem de memória. Quer dizer, era humilde na época, enfim. De qualquer forma... Eu era humilde.
Eu era, você já estava um pouquinho mais. De qualquer forma, se você achava que aquele miúdo que entrou naquele momento se tornaria o que ele é hoje, 19 anos depois ele ainda está no auge da carreira, me parece, e se você acha que o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de todos os tempos do futebol? Não, isto, quer dizer, eu acho que o Cristiano tem que ser um orgulho para todos os portugueses, isso é inequívoco, e já faltam adjetivos para qualificar aquilo que é a qualidade do Cristiano. Os números falam por si, não vale a pena estarmos aqui a massacrar o Cristiano de elogios, porque esses são fáceis de colar naquilo que é a carreira do Cristiano. O melhor jogador de sempre ou não, acho que isso para ele não é importante, para mim como treinador sinceramente Futebol Clube do Porto também não é muito importante para mim. Importante é perceber que temos um jogador que principalmente quando representa a Seleção Nacional, aquilo que ele fez com a Seleção Nacional, só temos que aplaudir, ter um atleta de elevado nível e que vai ficar na história do futebol mundial, ou seja, vai ficar eternizado porque é verdadeiramente diferenciado. Isso como português, eu como português, deixa-me muitíssimo orgulhoso, principalmente quando ele representa a nossa seleção. Lola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mr. Lola Hernández, Fox Sports. Acabamos de escuchar a Tecatito Corona y me gustaría preguntarle, el otro día cumplió ya 250 partidos con el Porto, si se le puede considerar ya un jugador histórico del club. Gracias. O Tecatito? Claro que é. E voltando um bocadinho naquela que foi a pergunta do Bruno, quem é que perguntou que vinha o Cristiano e depois saía o Corona? Não tinha que ser o Corona. Quem é que disse saía o Corona? Eu disse que o Cristiano jogaria na nossa equipa, mas não saía o Corona. Sairia o outro. Não, claro que sim. O Corona é um 150 jogos, um jogador que tem ganho títulos. Todos os jogadores que passam pelo Futebol Clube do Porto ficam na história do Futebol Clube do Porto. Não, Sérgio. Olá Sérgio, boa tarde. Aqui há umas semanas o Sérgio, estávamos aqui a conversar sobre a questão da acumulação de jogos, da grande densidade competitiva, 3 em 3 dias, e depois o Sérgio diz, e pronto, depois de 4 dias para descansar temos a Juventus, não é? De forma irónica, não é? A questão é exatamente esta, a equipa tem tido grande desgaste físico, grande desgaste também psicológico, porque puxa pelos jogadores. Qual é o momento da equipa para abordar um jogo que é normalmente, olhando para o nível do clube adversário e para a competição, um jogo sempre muito intenso? Temos que, primeiro, dizer que fizemos 5 jogos com intervalo de 3 dias. Este jogo com os Juventus vai ser ao 4º dia. Ok? Deu para estar mais um dia em casa. Normalmente estamos um dia em casa e 2 em estágio, ou seja, o dia que vamos para estágio e o dia seguinte do jogo chegamos já fora de horas a casa, porque os jogos são tardíssimos, vocês sabem, não é? E as conferências às vezes arrastam-se pela noite dentro até ao dia seguinte. Até dia seguinte a falar, passa da meia-noite. Eu acho que isso são situações que temos que analisar. Estou a falar, temos futebol, Portugal, antes dos campeonatos. Agora não há nada a fazer, agora temos que o jogar. E é bom sinal se jogamos desta forma e temos esta densidade competitiva. Porquê? Porque estamos na Taça de Portugal, porque estamos na Liga dos Campeões, porque estamos a estar um campeonato nacional. E disputámos também a Final Four da Taça da Liga. Quer dizer, somos um clube grande, temos de estar em todas as competições. Agora, aquilo que se tem a fazer para que não acumule jogos desta forma, isso é no início do campeonato, é na altura em que as pessoas estão no nosso rico Algarve, se calhar a passar férias, se calhar convém ter umas reuniões para permitir no fundo, de planear bem todas essas competições e que prejudica, muito sinceramente, prejudica aquilo que são as equipas portuguesas na Europa depois. Claro que sim, não tenho a menor dúvida disso. Aliás, tivemos o exemplo com o Olympiacos e o Marselha, salvo erro, principalmente o Olympiacos, que por iniciativa da Federação anulou o jogo do campeonato para estar bem na Liga dos Campeões contra nós. Ou seja, com mais tempo de recuperação, obviamente, depois ganhámos os jogos. Mas, de qualquer das maneiras, temos que olhar um bocadinho para isso também. Mas isso é uma conversa que se tem que ter no início da época. Mas é sempre um tema importante e interessante de se falar, porque não é a mesma coisa nós temos uma semana limpa e prepararmos um jogo e eu ir já contra as Juventus e temos só 2 dias para prepará-lo, porque 2 dias, eu direi foi hoje,
E vamos à tarde um bocadinho no Dragão também fazer alguma coisa, porque não dá para acumular tudo numa unidade de treino, porque o primeiro e o segundo dia é de recuperação, como vocês sabem, para os atletas. João Pedro. Sérgio, João Pedro Silva, Sim, João. RTP. O Sérgio elogiou os Juventus, mas também encontra-se aqui, digo eu, alguns problemas defensivos que o Porto possa explorar, essencialmente no controle da profundidade na zona defensiva da Juventus e também problemas nos corredores laterais. Olhando para a forma de jogar do Porto, que é numa forma de jogar de transição rápida, e olhando também para os golos marcados que o Porto fez na primeira fase, 4 de bola parada e 6 em transição rápida, esse é um ponto que o Porto pode explorar amanhã no jogo com os Juventus. Sim, é um dos momentos do jogo importantes, porque a Juventus é uma equipa que assume o jogo, naturalmente, não por estratégia, porque não é, e vocês vão ter a oportunidade de verificar amanhã, não por estratégia, mas porque a Juventus, com certeza, como equipa grande e como equipa poderosa que é, com a qualidade que tem, em alguns momentos vamos estar a defender num bloco mais baixo, com a equipa mais baixa, e que teremos que aproveitar esse momento do jogo, obviamente que sim, e percebendo que espaço é que a Juventus nos dá, que centrais é que estão a jogar, porque uns são diferentes de outros, naturalmente, uns são mais jovens do que outros, mas de qualquer das maneiras nós ia estar organizado, esses não tanto jovens, Bonucci e o Chiellini, são jogadores muito experientes que passa a expressão, que limpam tudo. Tudo isso é analisado, é visto, e esse momento do jogo obviamente que é um momento importante para nós e para qualquer equipa, tem sido no campeonato, para as outras equipas jogam contra nós. Ok, mais 2 perguntas na sala, o Nuno e depois o Luís. Depois tentaremos aqui também, via Zoom, também, 2 questões dos italianos. Força, Nuno. Olá, Sérgio. Olá. Chegamos aqui à Champions depois de uns jogos com uma série de incidências que foram penalizadoras para o Futebol do Porto, a nível emocional, sobretudo. Vimos lágrimas, o Sérgio falou em revolta. Eu queria lhe perguntar se o Sérgio acha que tem uma equipa suficientemente estável do ponto de vista emocional para abordar uma eliminatória com uma equipa do calibre da Juventus, neste momento. Completamente estável. Completamente focados naquilo que é o jogo da manhã, e principalmente não repetir alguns erros que nós vamos analisando, vamos percebendo que os cometemos e que temos que melhorar, certamente, porque amanhã estamos a falar, qualquer jogo dos oitavos da Liga dos Campeões são jogos de altíssimo nível e ao mínimo pormenor pode-se perder o jogo, não é? E nós temos que estar completamente focados, a concentração competitiva, que já foi falada aqui pelo Corona também, é essencial estar no máximo, a confiança é essencial estar no máximo, e depois, naturalmente, a nível emocional, o grupo está consciente daquilo que tem a fazer, mas não é só na Liga dos Campeões. Agora, há situações que acontecem, que aconteceram, e houve incidências nos últimos 3, 4 jogos, não são normais. Já tive a oportunidade de falar delas no final do jogo passado, não são normais, mas isso é o que temos, com certeza que as coisas melhorarão para todos os agentes que são intervenientes num jogo de futebol. E eu espero que sim, verdadeiramente espero que sim. Bom dia, Sérgio. Luís Luís. Rocha Rodrigues, do 00. Sim. Nos últimos tempos, em Portugal, tem havido uma tendência crescente para o uso de uma linha de 3 atrás, que é algo que no Futebol do Porto não se tem visto, mas já se viu na Champions. Não lhe vou perguntar se vai jogar dessa maneira ou não, mas vou-lhe perguntar quais é que são as características que mais aprecia nesse sistema, e o que é que o torna a tender para crescer, para, de certa forma, se afirmar no panorama nacional. Sim, tem-se visto já, o Futebol do Porto já jogou dessa forma. Sim, mais na Champions, se calhar, no campeonato. Na Champions jogou os 2 jogos, não, eu direi sim, o outro, sim, os 2 jogos com o City, mas com variantes, nuances diferentes. Ok? Eu acho que esse sistema é um sistema que como outro qualquer, o 3-4-3 é um sistema como o 3-5-2, como o 4-3-3. Agora, eu acho que dentro desse sistema, eu acho que é importante referir e perceber que centrais é que nós temos à disposição, que na saída de bola esses centrais são melhores do que se calhar encaixar um médio no meio de 2 centrais. A largura que se tem no campo, obviamente, que é muita, porque tem sempre laterais a dar essa largura e essa profundidade. Os 3 da frente, metidos por dentro, criam problemas quando apanham linhas defensivas com mais dificuldade naquilo que é o controle da profundidade
e criam dificuldade também, no fundo, em tudo aquilo que é movimentos de aproximação, essa dinâmica que existe tanto de apoio e profundidade. Eu acho que dentro de um sistema de um 3-4-3 bem trabalhado, com os jogadores com características para desempenhar esse sistema, essa forma de jogar, acho interessante, como acho interessante um 4-4-2. Eu não jogava em 4-4-2, não sei se vocês se lembram, se calhar não lembram, já foi há algum tempo, mas eu comecei toda a minha carreira como treinador até ao Nantes, foi em 4-2-3-1, ou em 4-3-3, como vocês queiram chamar. Depois encontrei no Nantes uns bichos na frente que me davam garantias, não só em termos ofensivos, que era natural, mas em termos defensivos também. A equipa estava sempre muito equilibrada e muito perigosa a atacar, com laterais que também atacavam muito, com dois do duplo pivô, que era muito inteligente, não só um na chegada, o outro a equilibrar. Isso depois depende daquilo que é o equilíbrio da equipa, aquilo que é a dinâmica de jogo da equipa, porque eu posso, não jogando inicialmente numa estrutura de 3-4-3, ok, posso provocar isso no jogo também, com os meus alas dentro, com um avançado mais baixo, com um avançado mais posicional, tenho os três da frente, com os laterais a projetarem, só um a projetar-se muito e o outro a ficar mais, e cria uma linha de 3 com um lateral mais baixo e do outro lado um lateral mais projetado, com um ala do lado contrário a ficar mais por dentro, do lateral se projetou e o outro o contrário. Quer dizer, eu dentro daquilo que é o meu 4-4-2 posso provocar isso. Depende da dinâmica, depende daquilo que se trabalha, daquilo que se passa ali dentro daquele retângulo que é o mais importante. Depois, as peças metidas só assim, e isto é isto, ou um 3-4-3, um 4-3-3, um 4-4-2 ou por aí fora, não conta para nada. Zero. Ok, vamos tentar ensaiar aqui umas... Não sei se fui claro ou fui confuso, às vezes, porque eu estou a ver o jogo, estou a ver aquilo que estou a dizer e vocês às vezes podem pensar, pensam lateral projetado, vou depois dizer, não sei o quê. Eu vou-vos dar um exemplo para ser mais claro. O Sarri jogou lateral, ok, contra o Braga. Aquilo que era no início de construção, o Sarri era um lateral que ficava, ok? O Manafá projetava-se bem na frente, ok? O Manafá estava projetado bem na frente, o Corona estava por dentro. Do outro estava o Luís Dias de largo, que era o ala. De um lado estava o Manafá, do outro lado estava o Luís Dias, de um lado estava o lateral, do outro estava o ala, ok? Mas eu tinha essa largura no campo. E não era um 3-4-3, era um 4-4-2. Estava a jogar um Marega mais fixo, mais junto à linha defensiva, a aproveitar as características dele, e o Taremi um bocadinho mais baixo, mais em apoio, ok? Ou seja, dentro daquilo que é uma estrutura de 4-4-2 eu posso transformar num 3-4-3 se quiser. Percebe? Pronto, era isto que eu queria dizer, assim com o nome se calhar fica mais fácil. Ok, entendido? Vamos tentar aqui com o Paulo Tomazelli do Corriere della Sera, que nos solicita uma questão via Zoom. Conseguimos ter som na sala? Então vamos ver se conseguimos ouvir. Eu creio que num momento em que... Ok. Sì, buon pomeriggio. Volevo chiedere a Sergio Conceição, per favore, è stato un giocatore importante nel calcio italiano. Volevo chiedere se la sua esperienza nel calcio italiano le è stata utile, le è utile anche come allenatore, se ha preso qualcosa del calcio italiano che oggi mostra nella sua carriera di allenatore. Buongiorno. Parla italiano ou português? Tem tradução, podes falar português? Português? Sim. Eu acho que foi importante, muito importante os meus anos que passei em Itália. Na altura era talvez o campeonato, era o campeonato mais competitivo, mais forte do mundo, e com os diferentes treinadores que tive e com o próprio campeonato aprende sempre muito. Jogar-se com grandíssimos jogadores como joguei em Itália, e disputando o campeonato mais importante na altura, obviamente que se aprende sempre alguma coisa. Agora, o ser jogador é completamente diferente do ser treinador. É completamente diferente. Não tem nada a ver. Obviamente que nós vamos apanhando e vamos bebendo algumas das coisas que faz parte daquilo que é o nosso trajeto, nós como jogadores, mas não é comparável aquilo que é a vida de um jogador, ou de ser um jogador importante de nível e de grande nível, não tem a ver com aquilo que será um treinador de grande nível, na minha opinião. Ok, Rafael.